Dando sequência em temas clínicos abordados aqui, estou aqui hoje com o Dr. José Neto, médico pela USP, formado oftalmologista pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Seja muito bem-vindo, Dr. José. Muito Prazer tê-lo aqui obrigado. conosco. Doutor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, inicialmente, para a gente abrir o quadro aqui, sobre a especialidade da oftalmologia. Os pacientes pensam muitas vezes que é o oculista, o médico que faz óculos, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do campo do oftalmo, as abordagens da oftalmo, o que faz o oftalmologista? Muito bem, muito obrigado pelo convite, doutor Marcelo. Agradeço também à Clínica Integrada André Carvalho, é um prazer estar aqui. E sim, a oftalmologia é a área que se encarrega da visão, é a área que se encarrega da confecção de óculos, né, da avaliação visual, mas ela vai muito além disso, né? A oftalmologia estuda o olho humano como um todo, não apenas a visão, né? E o olho humano, ele, bom, como se diz já poeticamente, né? O olho é a janela da alma e ele também, em muitos sentidos, é a janela do corpo, né? Através dos olhos, nós podemos ter acesso a uma série de informações que nos levam a diagnósticos de doenças oculares e também a complementação de avaliação de doenças do corpo como um todo, né? Então, na verdade, o oftalmologista, ele diagnostica problemas dos olhos, problemas da visão também, no caso dos óculos, né? E também o nosso dia a dia é acompanhar e diagnosticar doenças do corpo, né? Que médicos de outras especialidades tratam e acompanham também. Ótimo. Então, pensando até na condição de janela clínica do corpo humano, existem várias especialidades que vão ter intercâmbio com a oftalmologia, correto? Então, puxando um pouquinho para a área da reumatologia, nós temos os quadros das uveites, das doenças inflamatórias que, por vezes, podem ser uma consequência de uma condição reumatológica, certo, doutor? Que trabalhamos bastante em conjunto com isso. E, por vezes, também doenças inflamatórias próprias do olho, no qual, algumas vezes, o reumatologista entra para auxílio de controle de algumas medicações de imunossupressão, de controle de imunidade, certo? Pensando também em doenças, parte infecciosa, doutor, algumas infecções que são mais prevalentes aqui na nossa região, a gente acaba vendo bastante a toxoplasmose. Doutor, poderia comentar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, com certeza. Certamente, né? A reumatologia é uma das áreas que nós mais temos interação. A oftalmologia e a reumatologia têm uma interface muito grande e, como o senhor mesmo já comentou, nós temos então as doenças mais frequentes aí, né, do dia a dia do reumatologista, a artrite reumatoide, o lúpus, as vasculites, todas essas doenças podem ter manifestações oculares e, além disso, além de elas se manifestarem nos olhos, elas dão achados, elas dão sinais nos olhos que o oftalmologista, né, utilizando aparelhos especializados, pode utilizar para chegar de fato a um diagnóstico, para auxiliar o médico reumatologista a detectar de fato de que doença se trata. Isso por quê? Porque o nosso olho, ele é o único órgão do corpo humano que permite que nós possamos visualizar os vasos sanguíneos ao vivo sem precisar de um método invasivo, né? Então você pode usar uma lente, por exemplo, né, para avaliação fundoscópica, para mapeamento de retina, e com isso você vê os vasos ao vivo, você vê a vasculite, por exemplo, que são doenças que o reumatologista trata, né? Você vê lá oclusões, infartos na retina, né, que estão aí na alçada, às vezes, do cardiologista, do reumatologista. Você vê inchaços do nervo óptico, que também podem ser, né, fazer parte do dia a dia do reumato ou do neurologista, por exemplo. Você vê inflamações que o infectologista está suspeitando, que o reumatologista está suspeitando, e você pode ver se trata de uma doença infecciosa ou de uma infecção, né? E partindo então para o que o senhor tinha comentado, que é a toxoplasmose, né? Sem dúvida nenhuma, a toxoplasmose na nossa região é uma doença que é muito comum e ela é de extrema relevância porque no Brasil ela é a maior causa de uveíte posterior. O que é uveíte posterior? É a inflamação que pega as partes mais profundas do olho. O vítreo, a retina, as partes que estão localizadas mais no fundo do olho. E também, né, esse tipo de doença, esse tipo de inflamação é o que mais comumente costuma levar a sequelas visuais. A toxoplasmose é uma doença que ela é transmitida
por um agente, né, um protozoário que é o Toxoplasma gondii, e ele, existem várias formas de você se contagiar com a toxoplasmose, mas via de regra é contato com material contaminado, né, que em geral é contaminado com fezes de gato, né, é através desse mecanismo que você tem a transmissão, e esse material é acidentalmente ingerido. Isso pode acontecer na infância, por exemplo, né, ou na ingestão de carne crua, ou na ingestão de vegetais mal lavados, de água contaminada, e isso pode levar a uma inflamação ocular, que pode ter graus de gravidade variável. E aqui eu gostaria de fazer um adendo especial, né? A nossa maior preocupação, uma das nossas maiores preocupações em relação à toxoplasmose é quando ela acontece em gestantes, né? Toxoplasmose em gestantes é perigosa porque ela pode passar para o feto, né? Que está em desenvolvimento e acarretar uma série de problemas no desenvolvimento do feto, inclusive na visão. Então, é importante para a mulher que é suscetível à toxoplasmose, que nunca teve contato com a toxoplasmose, conversar com o seu médico obstetra, com o seu médico pré-natalista sobre isso e buscar meios de prevenir o contato com esse agente tão perigoso. Além disso, doutor, uma das condições que a gente acaba ouvindo falar bastante, principalmente hoje com a popularização dessas carreatas de cirurgia, é a condição da catarata. O doutor poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Sem dúvida. A catarata ela é a maior causa de cegueira, né, no mundo, excluindo as causas relacionadas a óculos, né, a falta de grau de óculos. Agora, das doenças oculares mesmo, né, a mais comum, que mais causa cegueira é a catarata. Felizmente, ela é uma cegueira reversível e ela advém de uma série de condições, mas basicamente nós consideramos hoje em dia que a catarata é uma consequência natural da passagem dos anos, né? A gente brinca lá no consultório que catarata é mais ou menos igual ao cabelo branco. Todo mundo vai ter um dia, né? Chegou naquela idade, nem que seja um pouquinho, todo mundo vai ter. É claro que nem todo mundo que tem precisa operar imediatamente. Nós indicamos a cirurgia de catarata quando o paciente se incomoda com a visão de alguma maneira, percebe alguma alteração na visão, que pode ser na percepção de cores, de contraste, dificuldade para dirigir à noite e, nos casos mais avançados, a piora da visão mesmo, né? Uma coisa importante para a gente comentar, doutor Marcelo, sobre a catarata é que nós tivemos uma mudança de paradigma nos últimos anos a respeito da cirurgia de catarata. Antigamente, né, algumas décadas atrás, a cirurgia de catarata era uma cirurgia que era reservada para quando o paciente estava enxergando muito mal, quando o paciente estava, vamos dizer assim, quase cego por catarata, porque a técnica que se utilizava era uma técnica mais invasiva, com mais riscos e mais difícil de ser executada. Hoje em dia, as modernas técnicas de cirurgia de catarata, minimamente invasivas, né, que são conhecidas globalmente como facoemulsificação, são técnicas que nos permitem operar pacientes com cataratas iniciais. Então, nós não temos mais que esperar aquela catarata amadurecer, entre aspas, ficar dura, entre aspas. Não, pelo contrário. Quanto mais cedo, né, assim que começarem os sintomas, se começar a dificuldade para enxergar, quanto mais cedo nós operarmos, maior a chance de nós termos um pós-operatório tranquilo, sem complicações, um intraoperatório mais fácil também, e também nós temos a oportunidade de colocar, depois de operar da catarata, né, de nós colocarmos uma lente intraocular, né, para substituir a catarata, que nada mais é do que uma opacificação do cristalino, e nós podemos então posicionar uma lente intraocular que, além de corrigir a catarata, ela vai também melhorar o grau do paciente e, em muitos dos casos, nós conseguimos, com as lentes premium, as lentes que têm recursos adicionais, conseguimos eliminar a necessidade de óculos tanto para longe quanto para perto. Então, isso é uma mudança de paradigma que, para nós, é muito importante na oftalmologia. Que interessante, doutor. E quando a gente vai pensar isso, o doutor estava comentando bastante sobre as cataratas que são induzidas pela idade, vamos pensar assim, com o envelhecimento mesmo do órgão, mas e quando a gente pensa nas condições de catarata induzidas por fármaco, como por exemplo, induzida por corticoide, na reumatologia é um dos medos que a gente tem, porque é uma especialidade que acaba lançando mão por diversas vezes e às vezes por tempo prolongado do uso de corticosteroides, né? Quando a gente pensa nisso, inclusive nessa condição cirúrgica, isso se aplica também para as cataratas medicamentosas? Sem dúvida nenhuma. As cataratas medicamentosas, né, e sem dúvida a mais comum delas é a catarata corticogênica, né, aquela que vem do uso de corticoide, elas são frequentes no nosso meio e é evidente que a pessoa que precisa do corticoide, né, que nem o paciente que tem uma doença autoimune, reumatológica, ele vai fazer uso do corticoide, nós temos que lidar com essa realidade e lidar com as complicações
complicações advindas desse uso que o paciente já tem ciência e que já são esperadas. Um deles é a catarata. Felizmente, a catarata é uma doença que, uma vez tratada, ela nunca mais volta. Então, se o paciente tem uma catarata por uso de corticóide, por exemplo, a indicação é operar essa catarata, desde que a doença de base esteja controlada, a doença autoimune esteja sob controle, e uma vez operada, essa catarata não volta mais. Interessante que o senhor comentou sobre as cataratas secundárias, né, aquelas que não vêm pela idade, sim, induzidas por outros fatores. Nós também temos doenças que geram catarata. A mais comum delas, sem dúvida, é o diabetes, né? O diabetes mellitus gera uma catarata que, inclusive, é muito similar à corticogênica, a catarata subcapsular posterior. Nós temos também cataratas geradas por exemplo, por condições hereditárias, né, como algumas distrofias musculares. Nós temos cataratas geradas por síndromes, né, que fazem parte de um conjunto de outras doenças do corpo humano, né, como o síndrome de Alport, por exemplo, que pode gerar uma catarata. Enfim, nós temos uma série de outros fatores que podem desencadear cataratas e as uveites também, que nós comentamos, né, que fazem parte do nosso dia a dia, também podem gerar catarata. Todas elas, para todos esses casos, o tratamento é sempre cirúrgico e, novamente, quanto mais cedo for avaliado e mais cedo for operado, maior a chance de sucesso. Aproveitando o gancho que o doutor comentou com relação ao diabetes, não só catarata o diabetes pode causar no olho, certo, doutor? Existem outras complicações, inclusive muito mais graves e muito mais prejudiciais para a questão de saúde ocular e sequelar, correto? O doutor poderia discorrer um pouquinho sobre isso? Sem dúvida. O diabetes, inclusive, é interessante ter entrado nesse assunto, doutor Marcelo, porque nós passamos agora pelo Novembro Azul, que é um mês também de conscientização sobre o diabetes mellitus. E o diabetes, ele é uma doença que afeta o olho de muitas maneiras. Catarata, a córnea pode ser afetada também, até uveites pelo diabetes existe, uma uveite anterior diabética existe. Mas, sem dúvida nenhuma, a doença mais ocular, mais preocupante que o diabetes acarreta é uma doença chamada retinopatia diabética. Essa é a doença que nos preocupa, essa é a doença que nós queremos lutar contra enquanto oftalmologistas, né? A retinopatia diabética é uma doença que afeta a retina, que é a parte de trás do nosso olho, é a parte mais sensível, digamos assim, do nosso olho, é a parte responsável por captar as imagens e levá-las até o cérebro. É através da retina que nós enxergamos em última análise. E o diabetes é uma doença que ela é uma microvasculopatia, quer dizer, é uma doença que afeta pequenos vasos. E a retina é cheia de pequenos vasos, como eu comentei agora há pouco, ela é a janela do nosso corpo, ela é cheia de vasinhos que nós vemos ao vivo, e esses vasinhos são lesados pelo diabetes. O diabetes, ao longo, né, do tempo, ele vai provocando uma série de alterações nesses vasos, deixando esses vasos mais frágeis, deixando esses vasos mais estreitos, com funcionamento inadequado, e ele pode, de fato, levar a essas doenças de fundo de olho. A retinopatia diabética, ela para você ter uma noção, ela é uma das 5 maiores causas de cegueira no Brasil e no mundo, e uma das 3 maiores causas de cegueira irreversível no mundo. Inclusive, ela chega a passar como causa de cegueira em algumas populações, alguns grupos da população, no Brasil e nos Estados Unidos, ele chega a passar, inclusive, o glaucoma, que é uma doença que é muito famosa, que o pessoal tem medo de ficar cego por glaucoma. Pois bem, o diabetes, em alguns casos, é mais comum ainda você encontrar cegos por diabetes em algumas populações do que pelo glaucoma. Para você ter uma noção, então, de como o diabetes afeta a visão e do quão importante é a gente cuidar dos nossos olhos, uma vez que a gente foi diagnosticado com diabetes. A gente sabe também que recentemente a ideia de controle do diabetes, ele está ficando cada vez mais rígida, exatamente para diminuir essas complicações. Uma vez o paciente sendo diagnosticado com o diabetes mellitus, pensando em diabetes mellitus tipo 2, né? A necessidade de entrar no oftalmologista, de buscar no oftalmologista, vem depois de um tempo de doença, vem logo no diagnóstico, como que é isso? Bom, para o tipo de diabetes mais comum na nossa população, que é o diabetes tipo 2, a recomendação da Academia Americana de Oftalmologia é passar pelo oftalmologista após o diagnóstico. Diagnosticou com diabetes tipo 2, tem que ser avaliado pelo oftalmologista, certo? Uma outra situação em que isso também vale é para gestação, tá? Para gestante com diabetes, foi diagnosticado diabetes de gestação, ele tem que ser avaliado por um oftalmologista também, de preferência no primeiro trimestre da gestação. Para etiologias menos comuns do diabetes, como o DM1, por exemplo, isso muda um pouco, mas, grosso modo, o diabetes mais comum na nossa população, avaliar imediatamente após o diagnóstico. E existe uma necessidade de segmento desse paciente também, doutor? Uma temporalidade que deve ser feito esse segmento? Sim, nós temos uma regrinha, né, paciente, uma vez que o paciente começou a passar
pelo oftalmologista para acompanhar, né, para triar a retinopatia diabética, a partir daí é a avaliação anual, certo? Então, voltando para a causa mais comum de diabetes na população, que é o tipo 2, diagnosticou diabetes, o ideal é passar com o oftalmologista logo em seguida, assim que possível, e a partir daí, reavaliações anuais. Se o oftalmologista detectar alguma alteração no fundo de olho, então nós temos que passar a acompanhá-lo com uma frequência ainda mais próxima. Dependendo do grau de alteração, pode ser necessário uma intervenção, um acompanhamento mais seriado. E é importante, doutor Marcelo, nós estamos conversando agora sobre triagem, né? Sobre detectar a doença precocemente. Por quê? Porque a retinopatia diabética é mais uma das doenças oculares que são traiçoeiras, que são silenciosas. A pessoa pode ter um diabetes, né, uma retinopatia diabética muito grave, com risco para cegueira, com risco imediato para cegueira, em pouco tempo, em meses ou anos, e está enxergando perfeitamente bem, sem alteração nenhuma. Porque o que acontece no diabetes muito frequentemente é que as alterações são súbitas. Os sintomas são súbitos, melhor dizendo, né? As alterações estão lá, o fundo de olho está alterado. O oftalmologista consegue facilmente identificar aquelas lesões do diabetes, mas o paciente não sente nada. Se o paciente não fizer o acompanhamento de perto, essas lesões que são evidentes e que nós poderíamos tratar precocemente, elas vão evoluir e aí do dia para a noite a pessoa pode ter uma piora da visão. Ou porque começou a ter um inchaço no fundo do olho, ou porque teve um sangramento no fundo do olho, ou pior, quando tem uma complicação mais grave, como um descolamento de retina, ou como um glaucoma neovascular, que é o glaucoma induzido pelo diabetes. Então, a mensagem é: não vamos esperar para ter sintomas. Não adianta falar, eu tenho diabetes, mas eu estou enxergando bem. Ótimo, ainda bem. Vá ao oftalmologista mesmo assim. Nós precisamos garantir que continue enxergando. Exatamente. Nós temos que pegar a doença e tratá-la, né, fazer o tratamento da retinopatia diabética antes que ela comece a prejudicar a visão. Abordando um pouquinho sobre tratamento, doutor, a gente sabe que a base é o controle da doença de base, que seria realmente o controle do diabetes. Mas uma vez estabelecido, então foi fazer a avaliação, detectou que existem realmente alguns pontos de retinopatia. O passo pensando em tratamento, como que isso consiste pensando só em questão ocular, doutor? Muito bem, pensando no olho, então, evidentemente, como o senhor já falou, o principal é o controle sistêmico, mas pensando no olho, nós temos que entender que o diabetes, ele pode afetar a nossa retina de duas maneiras, basicamente. Ele pode provocar inchaços na área central da visão, que nós conhecemos como maculopatia diabética, e ele pode provocar o surgimento de veias, artérias, capilares, vasos sanguíneos anormais, que podem, por sua vez, provocar sangramento, descolamento de retina, glaucoma, tá? Esses vasos, essas veias anormais que se proliferam por causa do diabetes, isso que nós conhecemos propriamente como retinopatia diabética. Então, são essas duas coisas que o diabetes pode provocar no fundo do olho. Para o tratamento da maculopatia diabética, ou seja, do inchaço no fundo do olho provocado pelo diabetes, nós usamos medicações que elas têm até uma história relativamente curta na oftalmologia, elas foram descobertas já nesse século, né, para uso intraocular, mas são medicações que nós aplicamos dentro do olho e que elas mudaram realmente a história da retinopatia diabética. A partir do surgimento desses antiangiogênicos, é o nome dessas medicações, né? São medicações que nós aplicamos no interior do olho da pessoa, não dói, tá? Então é meio assustador falar uma injeção no olho, mas na verdade tem toda uma técnica para não doer, feita em centro cirúrgico, em condições estéreis, e essa medicação, ela ajuda a secar a retina, a tirar esse inchaço e melhorar a visão da pessoa. Então esse é o pilar número 1 do tratamento ocular do diabetes. O pilar número 2 é o tratamento da retinopatia diabética propriamente dita, daqueles vasos anormais que eu comentei, que o tratamento por excelência é laser, panfotocoagulação, cauterização desses vasos anômalos para impedir que eles sangrem, para impedir que eles proliferem, que eles levem a descolamento de retina, que levem a glaucoma, que são, na verdade, esses fatores são as causas principais de cegueira, de perda completa da visão pelo diabetes. As injeções podem ser indicadas também, em muitos casos, para esses vasos anômalos, mas basicamente o tratamento padrão ouro para isso é o laser. E para casos mais avançados, nós temos as cirurgias, mas a nossa missão aqui, enquanto médicos, né, e também aqui no nosso programa, é alertar os pacientes de que, fazendo o acompanhamento de maneira adequada com o oftalmologista, cuidando do seu diabetes e tratando esses problemas com laser e com injeção precocemente, nós temos uma grande chance de evitar que o paciente vá para a cirurgia e, pior, que fique cego. Ótimo.
Então, reforçando, importante lembrar que, uma vez diagnosticado o componente de diabetes, é fundamental a presença de um oftalmologista, tanto para detectar uma condição que, por vezes, pode ser uma condição silenciosa, acompanhá-la para ver a parte evolutiva e tratar se necessário, certo, doutor? Para finalizar, gostaria de puxar um tema até que o senhor comentou bastante, que é o glaucoma. Né, uma doença que assusta bastante pelo nome, todo mundo tem um conhecido ou um parente que teve aquilo, dor no olho e ficou cego. O doutor poderia comentar um pouquinho, então, sobre a questão de glaucoma para a gente? Com muito prazer. O glaucoma, esse sim é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, né? Lembra que eu falei que o diabetes ele está no top 3, né? Mas o campeão até hoje, infelizmente, é o glaucoma, tá? E o glaucoma, o apelido triste dele é ladrão silencioso da visão. Por quê? Porque ele, assim como a retinopatia diabética, é uma doença que lentamente pode levar a visão da pessoa sem que a pessoa perceba. Então, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse o cabinho de força, o fio de tensão que sai do fundo do nosso olho e que vai até o cérebro. Ele conecta o olho com o cérebro e faz com que nós enxerguemos. No glaucoma, esse nervo ele é degenerado, ele é alterado. E, via de regra, né, um dos principais fatores envolvidos nessa degeneração é o aumento da pressão intraocular. Então, dentro do nosso olho, nós temos uma pressão própria desse olho, que é independente da pressão arterial, da pressão do corpo, e essa pressão, por uma série de fatores, ela pode aumentar. É importante explicar que esse aumento da pressão muitas vezes tem componente familiar. Então, se você tem um familiar com glaucoma, principalmente pai, mãe, irmão, filho, familiar de primeiro grau, você tem risco também de ter glaucoma. E, enfim, por uma série de fatores, entre eles hereditário, a pressão pode subir. Esse aumento da pressão do olho, ele leva a um dano, então, no nervo óptico, né? O nervo óptico, ele é corroído, ele é prejudicado por esse aumento da pressão do olho. E o que esse aumento da pressão causa na pessoa? O que a pessoa sente com isso? A resposta é absolutamente nada. A pessoa não sente, via de regra, na maior parte dos casos, para as causas mais comuns de glaucoma, não sente dor, não muda o grau, não dá alteração na visão nenhuma, a pessoa é completamente assintomática. Porque o glaucoma, ele leva a uma perda da visão inicialmente periférica. A pessoa vai lentamente perdendo o campo visual periférico. E nós não temos a capacidade de perceber essa perda do campo visual. Por mais que a gente procure, né, detectar se perdeu alguma coisa, nós não conseguimos sozinhos perceber isso. Não temos essa capacidade de percepção. E aí a pessoa vai perdendo a visão, perdendo. Quando ela percebe que o campo visual está prejudicado, que tem alguma coisa errada acontecendo, é porque o glaucoma já está muito avançado e ela está em risco de perder a visão. E o glaucoma, a visão que ele leva embora, é impossível restaurar, nem com cirurgia, nem com transplante, nem com nada. Então nós não podemos perder visão para o glaucoma. Então como é que a gente faz para evitar perder a visão pelo glaucoma? Mais uma vez, não podemos esperar o problema se instalar, não podemos ficar aguardando as coisas acontecerem, a gente perceber alguma coisa. Tem que ir no oftalmologista. A partir dos 40 anos, avaliação anual para toda e qualquer pessoa, para quem tem parente com glaucoma é mais importante ainda. E nessa avaliação, o oftalmologista de rotina, ele vai, além de fazer o exame de óculos, que a gente sabe que é o mais famoso que nós fazemos, nós vamos avaliar o olho como um todo, fazer uma biomicroscopia, né, do olho, medir a pressão intraocular e avaliar o fundo do olho, avaliar o nervo óptico. E nós conseguimos, através da nossa avaliação de fundo de olho, detectar essas alterações precocemente. Nós vemos essa alteração do nervo antes que ele leve a uma perda muito grande do campo visual. E aí nós fazemos o tratamento do glaucoma, que pode ser com colírios, né? E nos casos mais avançados, com cirurgia para baixar a pressão do olho. Mas resumindo, a pessoa que se cuida, que vai no oftalmologista com regularidade, que detecta o glaucoma e que trata o glaucoma precocemente, ela tem uma chance enorme, imensa, de viver todos os seus dias, viver toda a sua vida como se não tivesse doença alguma, só pingando um simples colírio, e evita uma perda visual, evita um desfecho muito trágico, que em geral acontece aí nos melhores anos da vida, na melhor idade, acontece aos 60, 70 anos, então a gente evita uma velhice com um problema super grave. Perguntando para o senhor, então, para esse segmento, esse acompanhamento, pacientes que têm desejo de acompanhar com o senhor podem procurar o senhor aonde?
Bom, eu atendo no Instituto Belus de Oftalmologia, nós temos a nossa matriz aqui em Alta Floresta, que fica no Hospital Aliança, e também atendemos em Colíder, no Hospital Santa Inês, e em Guarantã do Norte, no Hospital Jardim Vitória. Então estamos à disposição e teremos o maior prazer em atender nossos pacientes lá. Perfeito. Finalizando, conversamos hoje aqui com o Dr. José Neto, oftalmologista, diversos temas importantes para a gente, o acompanhamento, o segmento e a presença do oftalmologista como companheiro dos médicos de outras especialidades também, certo? Muito obrigado, Dr. José, pela presença aqui conosco. Um forte abraço. Eu que agradeço. Até a próxima.